Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, no versículo de número 10, o Senhor Deus diz assim: portanto, irmãos, ou seja, sem distorcer a palavra de Deus, portanto, cristãos, portanto, crentes, portanto, vocês que dizem ser servos de Deus. O que Pedro está dizendo? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais o que? De forma firme a vocação e a eleição, porque fazendo isto, nunca, ou seja, jamais, o que é que não irá acontecer? Nunca tropeçareis. Eu vou ler novamente. Portanto, irmãos, crentes, servos do Deus Altíssimo, procurai fazer cada vez mais firme. Irmãos, para que a gente faça algo com firmeza, isto vai requerer, e isto requer de nós, um esforço. O que Pedro está dizendo para os irmãos, para os crentes, é que nós precisamos nos esforçar, não só hoje, não só amanhã, não só uma semana ou 30 dias. O que Pedro está dizendo é que cada vez mais, ou seja, todos os dias, nós precisamos exercer o esforço. Esforço para quê? Para servir ao Deus vivo. O que nós temos percebido é que esse esforço para alguns tem passado muito longe. Até confesso para vocês que para servir a Jesus, irmãos, eu nunca disse que seria fácil. E é por isso que Pedro está dizendo que se não for através de esforço, ninguém vai conseguir servir. É necessário se esforçarmos para estarmos aqui nos cultos. É necessário um esforço para ler a Bíblia em casa, para orar em casa. É necessário um esforço para que a gente se consagre, abra um jejum. Tudo isto é necessário esforço para fazer, porque se não houver esforço, a nossa carne, guarde isso, a nossa carne nunca vai querer nos permitir que a gente faça tal coisa. Sabe por quê? Porque a nossa carne não se converte. A nossa carne não se converte, tanto é que o próprio Deus, lá no livro de Romanos, capítulo 1, ele falou assim: olha, eis que eu entrego vocês às suas paixões infames, ou seja, aos seus próprios desejos, às suas próprias concupiscências. Por quê? Porque a carne do ser humano, ela não se converte. As suas vontades, aquilo que vem daqui, de dentro do seu coração, por isso que Jesus falou que do coração procedem pecados, blasfêmias, adultérios, tudo isso está onde? Dentro do coração. Por isso que Paulo falou que o nosso coração precisa ser circuncidado a quem? A Deus. E para circuncidar é necessário um esforço. Pedro está afirmando isso, irmãos, procurai, ou seja, vocês precisam exercer essa prática, procurar fazer o que nós estamos orientando a vocês acerca da palavra de Deus. E o que é que eles orientava? Se esforcem. Porque se houver o esforço, nós nunca vamos o quê? Tropeçar. Agora, o que é esse tropeçar? Esse tropeçar é cair. Este cair é pecar. E este pecar é abandonar a fé em Deus. Por isso muitas pessoas até se dizem, saiu até uma pesquisa uma vez, e eu li isso num livro. Não sei se essa é a palavra certa ou se existe essa palavra, mas o número dos desigrejados é muito maior do que aqueles que estão dentro da igreja. Mas um dia eles estiveram, só não se esforçaram, e por faltar o esforço,
eles tropeçaram, e por tropeçar, caíram. E o caíram não é fisicamente, até pode ser, mas aqui é de uma forma espiritual. Pecaram contra Deus e caíram ou abandonaram a fé, ou seja, entraram na apostasia, o que Jesus já havia orientado para que ninguém entrasse por esse caminho. Quantas pessoas entraram por esse caminho? Quantas pessoas deixaram o esforço de lado para servir a Deus? O apóstolo Pedro orienta aos cristãos a exercer, entenda, a prática progressiva da fé, ou seja, cada vez mais, todos os dias eu preciso progredir, avançar, ir adiante. Na onde? Na fé. Através daquilo que eu tenho ouvido do Senhor Jesus pela sua palavra. Ou seja, irmãos, é necessário se fortalecer. Por quê? Porque nós, se não fizermos isso para servir a Deus, seremos mais um número nas estatísticas daqueles que abandonaram a fé em Jesus e que voltaram a ser aqueles que eram lá no passado. Pare e preste atenção. Traga esta palavra, coloca no seu coração. Eu preciso me esforçar. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu preciso me esforçar. Você precisa se esforçar, como eu também preciso. Já dei vários exemplos de esforço. Irmão, você quer ver um outro exemplo? Se você não se esforçar, e me perdoe, você entenda como você quiser. Eu estou aqui para pregar a palavra, amém? Se você não se esforçar, você sempre vai chegar no culto atrasado. Sabe por quê? Porque falta empenho da sua parte para com Deus. Falta esforço. Falta esforço. Irmãos, agora olha só. Se nós não estamos conseguindo nos esforçar para fazer o que é básico, o alicerce, como é que nós entenderemos as coisas espirituais que Deus quer nos mostrar? Se nós não conseguimos chegar no horário do culto, como é que Deus vai falar com a gente? Se nós ainda não se esforçamos para ser ofertantes e dizimistas, como é que Deus vai mostrar coisas que Ele tem preparado que os nossos olhos ainda não viram? Se nós não se esforçamos para estar nos cultos, para estarmos aqui para ouvir a palavra, como é que Deus vai nos socorrer? Porque o que Pedro está dizendo é, nós temos que procurar. Se temos que procurar, irmãos, é só uma questão de querer entender. Você só procura algo quando você perdeu. Amém, Jesus? Você entende assim? Você só pode procurar algo que está o quê? Perdido. E o que muitos cristãos perderam? O esforço para servir a Deus. Está aí a palavra. O que muitos cristãos perderam foram o esforço. Para quê? Para servir a Deus. As pessoas já não importam mais. As pessoas já não ligam mais o que é que Deus vai pensar, o que é que Deus vai falar, o que é que vai acontecer. Elas já não se importam mais. Elas estão, me perdoe, elas estão na igreja por mera religiosidade, fanatismo, e isso não vai mudar a sua vida. Se eu não entender que eu preciso estar nos cultos para ouvir a palavra, se eu não entender que eu preciso procurar aquilo que eu perdi, que outrora eu tinha, se eu não entender que eu preciso cumprir a palavra na sua totalidade, Deus não pode ser comigo. Quem entendeu, diga amém. Procure na sua vida se você já não perdeu esse esforço. Procure na sua vida se você já não perdeu essa sede, essa vontade de cultuar ao Deus vivo de Israel. Às vezes você já perdeu. Quantas pessoas hoje não vieram na Santa Ceia do Senhor? Ah, mas eu não sei. Irmãos, você comete 2 pecados, o primeiro por não ceiar, o segundo por deixar de vir no culto, simples assim. Eu poderia citar nomes para vocês aqui, no mínimo que eu já estou lembrando aqui, tem 8 membros da nossa igreja, mas que não vieram
hoje. Por quê? Porque não se esforçaram. As pessoas se esforçam para tudo, elas só não se esforçam para aquilo que de fato tem valor. E o que é que tem valor? A palavra de Deus, o servir a Deus. Tanto é que no Salmos de número 89, o salmista fala algo importante, que diz assim, versículo 19, Salmos 89, versículo de número 19. Então, em visão, falastes do teu santo e dissestes, socorri um, que é o quê? Para. Quem é que Deus socorre? Aqueles que se esforçam para servi-lo. Aqueles que se esforçam e que mediante qualquer situação, independentemente do dia, do horário, do clima, independente de qualquer coisa, ela larga tudo, porque ela entende que aquele horário, ela tem um compromisso com o Deus eterno. Se tem visita na casa dela, ela deixa. Primeiro ela chama para vir para a igreja. Se não quer, ela deixa e vem para o culto. Quando eu voltar do culto a gente conversa. Ah, mas as visitas querem jantar. Faça o janta vocês sabem. Se não quiser, espera eu voltar da igreja, que agora o meu horário é para o meu Deus. Quando eu voltar, eu faço a janta para vocês. E pronto, e acabou. Ou servimos a Deus, ou então nós estamos na igreja à toa. Ou servimos a Deus, ou nós estamos na igreja à toa. Irmão, você vem na cada Santa Ceia, você come do pão, você toma do cálice, você é ofertante, você é dizimista, mas vai para o inferno do mesmo jeito. Porque você não esforça para estar na igreja. E você acha que às vezes você ainda está arrebentando. Ah, porque eu devolvo, porque as pessoas não falam nem devolver o dízimo. Elas falam assim, eu já paguei o meu dízimo, como se fosse algo que você, uma dívida. Não é mais por reconhecimento, é por dívida agora. Deus só pode socorrer aqueles que se esforçam. É estes que Deus vai socorrer. Eu coloquei aqui, irmãos, Deus recompensará todos aqueles que se esforçam. Por isso Paulo diz, se você olhar lá em Romanos 7,19, coloca para mim, por favor, o que Paulo declarou, só para confirmar o que nós acabamos de ler, que Deus socorre os esforçados. Em Romanos 7,19, Paulo diz assim, ó, porque não faço o bem que eu quero. Ou seja, o que Paulo está dizendo? O que eu quero eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ou seja, traduzindo, Paulo está falando, o que eu quero eu não faço, e o que eu faço, eu não quero. Sabe por quê? Porque Paulo disse assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Cristo manda. Se você está fazendo o que você quer, você ainda não serve a Deus, você serve a você mesmo. O cara mais usado das escrituras sagradas chama apóstolo Paulo. Foi ele que escreveu a carta à igreja de Roma, foi ele que escreveu aos romanos, e ele disse assim, ó, o que eu quero eu não faço. Muitas vezes vai ter dia de culto que você não vai querer estar aqui, mas você vem porque você não tem compromisso com o pastor, você vem porque você não tem compromisso com os obreiros, você vem porque você tem compromisso com Deus. Quando você não vem é porque você tem compromisso com o homem, não é com o Senhor. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu quero, isso eu não faço. Nós precisamos aprender com Paulo. É por isso, irmãos, que até os aventais de Paulo curava os enfermos. Paulo não precisava orar, Paulo não precisava impor as mãos, Paulo só tirava o lenço e falava, leva, porque o mesmo Deus que é comigo, está nesse lenço, está nas minhas peças, está comigo e ele vai curar. E acontecia o milagre. Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus. Você quer usado pelo Senhor? Para de servir a você mesmo. Quer ser usado por Deus, quer que Deus use você, então para de servir a você mesmo, para de ser senhor de você mesmo, e deixa Deus comandar, deixa Deus dirigir, se esforce para que isso aconteça. Tem dias que não dá vontade de vir, irmão. Nós não podemos ser hipócritas não. Ah não, pastor, tem dia que não dá vontade de vir. Tem dia que você está tão cansado, tem dia que você está tão, às vezes aconteceu algo com você, você está triste, e você fala, hoje eu não vou. Peraí, o não vir à igreja vai resolver o quê? O deixar de vir no culto vai resolver o quê? Resolveu?
Não, foi pior, porque a palavra que Deus tinha para você, para te levantar, para te dar o ânimo, você deixou de ouvir. Este é o problema, como nós lemos lá em Pedro, quando ele disse: portanto, irmãos, crentes, servos, cristãos, procurai, ou seja, eu procuro porque vocês já perderam. Vocês eram esforçados, mas perderam. Vocês se esforçavam no começo, mas hoje, tanto faz, tanto fez. E sabe quando é que nós nos esforçamos? Quando queremos algo. Quando nós necessitamos de uma bênção, de um milagre, a gente está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Só que quando recebemos, a gente já começa a minguar os cultos. Sabe por quê? Porque já alcançamos o que queríamos. Agora, vocês são muito inteligentes. Se você conseguiu algo vindo segunda, terça, quarta, quinta, é lógico que não temos cultos todos esses dias, e você conseguiu o que você quer, por que você parou? Era só você continuar, porque o Deus que te deu um, te dá milhares. O problema é que o diabo engana. Foi o que Paulo disse para a igreja de Coríntios, né? Ele falou assim: olha, eu temo, como a serpente enganou a Eva, eu temo que ela também engane vocês. O diabo sabe, irmãos, como enganar o ser humano. Agora entenda uma coisa: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 12, diz assim: e eis que cedo venho. Ou seja, o que Deus está falando? Eu tenho pressa, eu vou voltar logo. Eis que eu venho o quê? Eis que eu venho o quê? Eis que eu venho o quê? Ah, não é tarde? Não é de noite? Não estou falando de tempo, de cedo, tarde à noite. Eu estou falando de você não chegar depois do culto começar. Tem um ditado que diz que os que chegam cedo bebe água limpa. Às vezes você está bebendo só a sujeira, porque você está pegando o resto. Você não tem compromisso com Deus. Misericórdia mesmo, tem que pedir misericórdia. Eis que cedo venho. Jesus, se nós somos a imagem e a semelhança de Cristo, nós temos que chegar o quê? Nós temos que chegar cedo. Eis que cedo venho, e o meu galardão é recompensa. E está onde? Está comigo, está com Jesus, para dar a cada um segundo a sua. Então o que Deus vai dar a nós como recompensa é segundo a nossa obra, é segundo a nossa atitude, é mediante aquilo que estamos fazendo. Porque Jesus diz assim: achegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. O que bate, a porta se abre, e o que pede, recebe. Então Deus vai nos dar segundo o que? A nossa obra, irmãos. Ou seja, sem distorcer, tirar ou acrescentar nada da palavra, Deus vai nos dar a recompensa, porque a recompensa está com Ele, segundo o seu esforço. E aí? Vai receber ou vai ficar com a mão vazia? Tem gente que não vai receber nada porque não se esforça. Tem gente que não tem nada porque também não se esforça. Se eu não me esforço, eu não posso ser recompensado. Irmãos, e é verdade ou não? Se o seu patrão, Leandro, vê que você é um funcionário esforçado, no dia do pagamento ele vai chegar e falar para você: está aqui um extra, porque você vem se destacando. Eu tenho visto o seu esforço. É ou não é? Quem aqui já foi agraciado assim, desta forma? Olha aí quantos aqui, ó. 4, 5, 6, olha aí, quanta gente, por causa do seu esforço. Eu vou pegar vocês como bode expiatório? Não que vocês sejam, amém, Jesus? Mas segura aí, por que não são assim para com Deus?
Porque o homem, o patrão, o ser humano pode até não ver, mas Deus vê tudo. O homem, o patrão e o ser humano pode até não reconhecer, mas Deus é justo e fiel e Ele reconhece. Diga graças a Deus. Ainda que as pessoas não te reconheçam e não vejam o seu esforço, o lá de cima, o eterno, Ele vê e Ele vai te recompensar. É o que Deus está falando conosco, através do esforço. Por quê? Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro, ou seja, um certo homem que se chama Lázaro. E ele era de Betânia. Betânia era uma aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Passa. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Preste atenção aqui, por favor. Jesus, certa vez, estava em um local com os seus discípulos. A Maria, irmã de Lázaro, chega com um perfume precioso. A Bíblia traz esse perfume como unguento em um recipiente, e ela derrama sobre o alto da cabeça de Jesus. Vocês conhecem a história. A Bíblia diz que Judas fica furioso porque o perfume era muito caro. E Judas fala: por que você não vendeu, repartiu com os pobres, aquela coisa tal? Mas ele só estava falando da boca para fora. Ele era enganador, mentiroso, traidor. Conhecemos o desfecho de Judas. E ela, depois de ungir a cabeça de Jesus com um perfume caro, com um unguento precioso, ela pega os cabelos dela e começa a enxugar os pés de Cristo, se mostrando a Jesus reverência total e completa ao único e verdadeiro Deus. A Bíblia diz que quando ela fez isso, ninguém conseguiu entender, só Cristo entendeu. Inclusive Judas ficou furioso. Só que agora, depois desse acontecimento, o irmão da Maria, ele estava enfermo. Ele contraiu uma doença, o nome dele é Lázaro, ele estava muito enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é o quê? Mas para a glória para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus estava tratando aquela doença, mas espera aí, não era para a morte? Como assim? O Lázaro morreu. Jesus estava falando de um sono. A morte que Jesus estava se referindo, era de um sono profundo que ele se encontrava. Tanto é que Jesus fala, lá na frente nós vamos ver que Jesus iria até onde ele estava e iria despertá-lo. Amém, Jesus? Agora, o que me chama a atenção, no versículo de número 11, diz assim: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme. Ele estava falando da morte, mas estava falando de um dormir. Não era morte, ele estava dormindo. Para Jesus ele estava dormindo. Mas vou o quê? Primeira coisa, às vezes, o que nós estamos enxergando e vendo, não é o que Jesus vê. A Marta e a Maria já enxergavam o defunto, e de fato para ela, de forma carnal, ele tinha morrido mesmo. Mas Jesus já o enxergava ele ressuscitado. Diga graças a Deus. Agora, irmãos, o desfecho de tudo isso, por que o senhor está falando? Porque o perfume era caro, ela se prostra a Jesus, mostrando uma reverência completa e total ao Senhor, e ela se esforça para ofertar a Deus. Aonde falou de oferta? Simples. Porque antigamente existia a prática de ofertar através de coisas preciosas. Gados, ovelhas, animais e até dos cereais que se colhiam da plantação. E aqui ela está se esforçando
Eu sei que alguém já pegou. Aqui ela está se esforçando para ofertar a Deus o que de fato ele merecia, não o que ela podia, mas o que ele merecia. Irmãos, agora entenda algo. O que nós precisamos entender? Nós, como cristãos, precisamos ter crédito com Deus. Olhe para mim, por favor. Repita comigo. Eu, como cristão, preciso ter crédito com Deus. E o que me fará ter crédito com Deus? O que é? O meu esforço. Preste atenção, Maria se esforçou para ofertar a Jesus, não o que ela podia, mas o que ele merecia. Lá em Lucas 10, 38 até o 42, uma da irmã de Maria, que se chama Marta, quando Jesus chega na casa dela, Jesus para orientá-las acerca da palavra. A Marta vai limpar a casa, lavar as louças e fazer tantas outras coisas. Quando a Maria resolve parar aos pés de Jesus para ouvir a sua, e Jesus fala para ela: você escolhestes a boa, a melhor parte, a qual jamais lhe será tirada. Diga graças a Deus. Não sei se você ainda compreendeu, já compreendeu, mas entenda, irmãos, ela se esforçou para dar a Jesus o que ele merecia e não o que ela podia. Quando ele foi visitar, ela se esforçou para ouvir a palavra, ela se esforçou, trazendo para hoje, ela se esforçava para estar na quarta, ela se esforçava para estar na sexta na oração, ela se esforçava para estar no domingo, no culto dos filhos de Deus, e ela então teve crédito. Quando ela precisou de Jesus, o que Jesus falou? Eis-me aqui. O irmão dela estava morto, mas ela tinha crédito com Deus. E por que ela tinha crédito? Porque ela se esforçava para servi-lo. Diga graças a Deus. Irmãos, talvez a sua situação não é nem que Jesus ressuscite alguém. Às vezes a sua situação é muito mais simples do que isso. O que está faltando é só esforço, porque se Jesus ressuscita, Ele pode transformar o teu casamento. Se Jesus ressuscita, Ele tira os seus filhos das drogas. Se Jesus ressuscita, Ele abençoa a sua vida financeira. Se Jesus ressuscita, Ele transforma toda a sua vida. Diga graças a Deus. Agora, tenha crédito com Deus. Não fica, irmãos, servindo a Deus de qualquer jeito, de meia boca, na mesquinharia. Não, sirva a Deus de verdade. Que dia tem culto? Eu estou lá. Que dia tem culto? Eu estou lá. É para fazer o quê? Eu vou. Eis-me aqui, pastor, eu estou aqui, pode contar comigo, eu vou ajudar isso, mais aquilo. Sirva a Deus, se esforce. Não dê para Jesus o que você pode. Dê para Jesus aquilo que Ele merece. E às vezes você tem dado aquilo que você pode, você tem dado o resto. Você tem dado o resto do seu dia para Jesus. Você tem dado o resto do seu dinheiro para Jesus. Você tem dado o resto do seu horário para Jesus. Tem pessoas aqui no nosso meio que levanta todos os dias e não tem a capacidade de falar: Deus, obrigado porque o Senhor me permitiu acordar. Que cristãos somos nós? Que crentes somos nós? Tem cristãos aqui que não é capaz de reconhecer que foi Deus que tirou, que livrou eles do Covid. Você pegou Covid e quase morreu. Deus foi lá e sustentou. Você já agradeceu a Deus? Você agradece a Deus todos os dias? Pela ingratidão do povo, pela rebeldia do povo, irmão, Deus está permitindo voltar essa praga de novo. Quem sabe agora você aprende a agradecer. Pai, toma essa aí. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O que Deus está mostrando para nós, irmão, nós precisamos entender. O esforço de Maria lhe gerou crédito com Deus. Aí eu te pergunto, preste atenção no que eu vou te falar. Se você precisasse orar a Deus hoje, pedindo um socorro, pedindo uma resposta, pedindo algo, é vida ou morte, Deus deixaria morrer ou Deus daria vida? Pelo seu esforço eu estou falando.
Porque foi o que aconteceu com Maria. Ela estava entre a vida e a morte, e ela precisou orar a Deus e clamar ao Deus, porque só Deus podia mudar. E Deus falou assim: eu vou lá. Sabe por quê? Porque quando eu fui na sua casa, você largou tudo e veio me ouvir. Eu vou lá, sabe por quê? Porque quando todos te criticavam com aquele ato que você fez de ungir o alto da minha cabeça com unguento e de enxugar os meus pés com os seus cabelos, ninguém impediu. Você fez. Você não tinha vergonha de me servir. Você não tinha vergonha. Quando eu pedia, o seu coração era inclinado para mim, o seu ouvido era inclinado para mim. Então agora o que é que você quer? Fala, que eu vou fazer. E ela falou: o meu irmão está morto. Meu irmão está morto. Jesus falou: ele não está morto não. Ele só dorme. E fica tranquila, porque eu vou lá despertá-lo. Irmão, se você colocar no seu coração o esforço para servir a Deus e sair daqui deste culto com o coração voltado para a palavra, dizendo: Deus, eu vou me esforçar, porque eu já perdi esse esforço, eu preciso procurar para saber onde eu perdi. Irmãos, Deus sabe do coração. Antes de você exercer o esforço, só por você decidir aqui, Deus já começa a mudar a sua história. Deus já começa a mudar a sua vida. Deus já começa a mudar você. Isaías capítulo de número 38. Versículo de número 1 diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. A palavra do profeta, irmãos, era uma só. Ezequias, o negócio é o seguinte: Deus me mandou aqui para dizer para você que a sua casa está toda desordenada, bagunçada, e Deus está falando que você vai morrer. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver não. Agora, o que o profeta estava dizendo para ele? Esse põe a tua casa em ordem. O profeta estava dando uma dica. Ó, se você pôr a tua casa em ordem, é que eu não posso falar isso abertamente, tá? Mas se você pôr, eu volto lá no Senhor e falo com Ele, para Ele socorrer você. É isso que Isaías está falando. Irmãos, eu já não fico falando por entrelinha não, eu já dou o papo reto. Ou muda, ou muda para ir para o céu, ou não muda e vai para o inferno. Eu não tenho essa habilidade que Isaías teve não. Meu negócio é mais direto. Agora, só que o que Isaías pregava salvava, o que eu prego também salva. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Passa. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Irmãos, você tem que pedir para Deus o mesmo discernimento e o coração de Ezequias, quando você recebe uma palavra, mesmo você não gostando. Entenda que aquela palavra não é para te humilhar, não é para te expor, não é para denegrir a tua imagem, mas simplesmente é palavra de vida e de salvação para você. Quando Ezequias ouviu, ele entendeu e falou: peraí, misericórdia, eu estou errado e eu não quero morrer. Eu não quero cair na apostasia, não, eu quero fazer o que Deus agrada. Mas a palavra era contra ele. Passa, versículo 3. E disse a Senhor: lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Fiz, ele andava, ele fazia, não faz mais. Ele não anda mais e ele não faz mais. E chorou Ezequias muitíssimo. Passa. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, ou seja, ao profeta que foi lá levar o recado para Ezequias, dizendo: passa, vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias, quantos anos? 15 anos, esqueça a tua Bíblia, olhe aqui para mim, por favor. Irmãos, preste atenção. Vamos ver se você está ligado. Qual foi o primeiro livro que nós lemos? 2 Pedro. A ordem de Pedro era:
Portanto, irmãos, procurai. Se nós precisamos procurar é porque já perdemos. A palavra que Ezequias recebeu de Isaías era: você perdeu o esforço que você exercia para Deus, e você precisa procurar, senão o negócio vai ficar feio para você. Agora, compreenda algo: se Ezequias fosse, irmãos, se Ezequias fosse por aquilo, né, na verdade eu coloquei assim, ó, se fosse por aquilo que Ezequias tinha feito no passado, Ezequias andava e fazia. Você pode ver que está tudo conjugado lá, o verbo no passado. Ele fazia e ele andava. Se fosse por aquilo que Ezequias tinha feito, quando? No passado, o que ia acontecer com ele? Se fosse por aquilo que ele tinha feito no passado, o que iria acontecer com ele? Ele iria morrer. Ele iria morrer. Se ele continuasse do mesmo jeito, não aceitasse a palavra do profeta, ele iria morrer, gente. Por isso que Isaías veio e falou para ele: põe em ordem a tua casa. Aí ele lembra e fala: eu andei, eu fazia, eu tinha esforço, eu cultuava, e agora eu não faço mais. Ele poderia ouvir e não ter feito nada, mas também a destruição viria, e os 15 anos não seria dado a ele como foi lhe acrescentado. Não importa, olha aqui, irmãos, não importa o que você fez quando você chegou à igreja, não importa o que você fez quando você se converteu, porque quando você se converteu, você era fervoroso. Quando você se converteu, você jejuava. Quando você se converteu, você se consagrava. Quando você se converteu, quando você se batizou, você não perdia um culto. Você tinha fome, você tinha sede por estar aqui na igreja. Mas isso já passou e tudo isso você já perdeu. E se você for depender do que você fazia, você está morto, você está frito, porque é o que Deus está falando para nós. O que Deus vai levar em consideração é o hoje, o presente. Quando Ele voltar, achará fé na terra? Simples assim. Deus, a Bíblia não diz que muitos vão dizer ao Senhor em Mateus capítulo 7, eu profetizei no teu nome, eu curei enfermos, eu libertei demônios, eu era o pastor, o cara. Pois é, você era, mas quando eu voltei, você estava na apostasia, você já não é mais nada. Então agora você vai, foi para o Beleléu, vai para o Beleléu. É simples da gente entender. Quem está compreendendo, diga graças a Deus. Se Isaías, se Ezequias fosse depender daquilo que ele havia feito, irmãos, ele seria destruído. Em Mateus capítulo 11, versículo de número 12, Mateus 11, 12 diz assim: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência é força, é esforço, ao reino dos céus, e pela força ou pelo esforço, se apoderam dele. Se apoderam do quê? Ou seja, se apoderar é tomar posse. Por esforço meu e seu, nós iremos para o céu. Se não houver esforço, tem um lugar que é inimigo do céu, é para lá que muitos vão. Eu não estou cobrando nada de você que Deus também não cobrou de mim. Irmãos, nós temos o livre-arbítrio para escolher o que a gente quer. Se esforçarmos para tomar posse dos céus, onde a rua é de ouro e de cristais, ou desanimarmos, permanecermos sem compromisso, sem fidelidade, faltando os cultos, vivendo sem Deus, e tomarmos posse do lago que arde em fogo e também em enxofre. A escolha é nossa. O que Jesus está dizendo neste versículo, irmãos, é que o reino dos céus, desde a época de João Batista até agora, foi erguido com muito esforço
Do que Jesus está falando? De todo o sofrimento que ele passou, do esforço que ele precisou fazer para levar 50 chicotadas, 40 chicotadas nos lombos, o esforço que lhe foi necessário para carregar a cruz sem desistir, sem retroceder, o esforço que foi necessário para não orar a Deus e pedir uma legião de anjos para destruir todos aqueles que zombavam da cara dele, o esforço que foi necessário fazer quando cuspiram no seu rosto, quando deram bofeteadas na sua cara, quando cravaram sobre o seu crânio coroas de espinho. Só isso que Jesus precisou passar para erguer o seu reino. Você acha que Deus vai nos permitir entrar em algo que foi conquistado com esforço, sem nos esforçarmos? Você está querendo ir para o céu desse jeito que você está? Não, você está querendo vida eterna desse jeito? Você está querendo salvação dessa forma? É incoerente, irmão. É incoerente. Não tem como conseguirmos. Da mesma forma, o Senhor nos exige esforço para que possamos tomar posse da vida eterna que só Ele tem para nos oferecer. Sabe por quê? Porque só Ele se esforçou para erguer o seu reino. Diga graças a Deus. Quer ir para o céu? Quer enxergar a nova Jerusalém? Quer morar com Deus? Quero. Então se esforce mais. Em alguns casos, precisa se esforçar mais. Em outros casos, você precisa procurar o esforço, porque você já perdeu há muito tempo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.